Quem passa por Barretos e não visita a Catedral do Divino Espírito Santo é como deixar a cidade sem conhecer sua história. Aliás, são alguns pontos para conhecer a sua fundação. Conta a história que essa, se não for a mais antiga, é a mais velha das casas de Barretos. O marco histórico da criação da cidade está bem aqui, na Rua 8, esquina da Avenida 13. Está realmente representando tudo a fundação de Barretos, né? A gente pode ver ali no marco as famílias chegando, né? O Francisco Barreto, né? E o Librina, que é o Simão Antônio Marques. E também os agregados, né? Ali está retratando tudo, a plantação, as primeiras plantações. Ali foi realmente o início, né? A primeira casinha construída por Francisco Barreto e a família, quando aqui chegaram. E ele ficou ali porque tem água perto, que é o córrego, né? Então, ali ele pôde fazer as primeiras plantações e os animais também, né? Se podiam tomar água. E o Simão Antônio Marques ficou do outro lado, mais distante daqui, na Fazenda Fortaleza, né? E assim foram desenvolvendo os ranchos, as casinhas, nascendo a cidade. As duas famílias resolveram doar, mas, infelizmente, eles já haviam falecido, né, o Francisco Barreto e a esposa, quando eles passaram para o Divino Espírito Santo. Eles chegaram aqui mais ou menos em 1831. E só em 1854 é que foi lavrada a escritura de doação para o Divino Espírito Santo. E foram essas famílias que vieram para desbravar o interior. Elas doaram terras, 82 alqueires para o Divino Espírito Santo. E logo começaram a ser construídas casas ao redor da primeira capela. Conta a história que a Capela do Divino Espírito Santo ela foi erguida aqui nas imediações da Rua 18, entre as avenidas 19 e 21. E depois, com a doação de gleba de 82 alqueires para a formação da cidade, foi então pensado a criação da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. Daí começaram as obras. A paróquia do Divino Espírito Santo de Barretos tem data oficial de 1877. A construção da Igreja Matriz começou no ano de 1893. Seu término foi em junho de 1920. Os vitrais só começaram a ser implantados 40 anos depois. Teve uma primeira capela aqui na região da Rua 18, né? Havia um cemitério atrás, pela 21, etc., Rua 20, etc., né? Que era próximo à igreja aqui, mas depois se fez uma capela aqui, maior, aqui onde hoje é o presbitério, e muitas celebrações eram todas feitas nessa capela que só foi demolida quando, em 1915, começou a construção da cúpula. Aí as celebrações passaram a ser aqui nesse salão. A gente deve elogiar mesmo esses missionários que vinham para Barretos nessa época, né? Até o início da paróquia do Divino Espírito Santo, em 1877, só tinha uma diocese no estado de São Paulo. Então, padres tinham que vir aqui de fora antes de ter a paróquia, né? Imagina que o padre Francisco Valente, o segundo pároco, quando ele chegou aqui, tinha cerca de 2.000 moradores, né? E sem energia elétrica no final do século XIX. A estrada de ferro só chegou em 1905, 1906, com um frigorífico aí. Então, quando começou também a construção dessa igreja, ali por 1910 já tinha esse salão praticamente pronto. Tinha cerca de 7.000 habitantes só Barretos, né, segundo os historiadores. Então, sem energia elétrica, era tudo no gogó, os padres com uma carência muito grande, mas acostumados à época, né? Eu imagino muitas dificuldades mesmo. Outro marco para o desenvolvimento da cidade é a chegada da linha férrea no ano de 1909 e a implantação do frigorífico. Então, tudo isso engloba um grande desenvolvimento para Barretos. Os peões também foram valorizados porque eles tinham uma caminhada longa, toda uma história lá no sertão. Aí foi surgindo o quê? A queima do alho, né? Que eles faziam a comida lá em pleno sertão, que era o feijão gordo, o arroz carreteiro e a farofa, né? Farofa de carne seca também. Então, tudo isso valorizou, foi dando um sentido à festa do peão, trouxe para a cidade todos esses valores dos peões. O Espírito Santo sempre esteve presente na história da cidade, a ponto de seu primeiro nome como município ser Espírito Santo de Barretos.
passando a ser chamada somente como Barretos no ano de 1890, quando passou a ser comarca. Desde então, o padroeiro é o Espírito Santo. Tanto os Barreto como o Simão Marques, cunhado do Francisco Barreto, eles, quando chegaram aqui na década de 30 do século XIX, eles já vieram com essa devoção católica ao Divino Espírito Santo e eles manifestaram o desejo de que aqui se tornasse uma cidade e, como era costume cultural da época, doaram 82 alqueires de suas terras para a igreja. Então, 60 alqueires da família Barreto, 20 alqueires do Simão Marques, né? E aqui se fez a capela tal, com a finalidade de se fazer uma cidade aqui no futuro, que na verdade na época era vila, mas Barretos é totalmente confundido com a história da devoção ao Divino Espírito Santo. Minha Barretos, ouça meu berrante, hoje toca tal fosse a alvorada, despertando você que é gigante, região da mais rica boiada.